Sabe aquele dia que você abre a Bíblia e fala, Senhor, por favor, fala comigo, me manda um sinal. E aí você encontra 45 mil instruções para construir um tabernáculo? Fui eu me encontrando nessa situação recentemente. Esses dias eu tava fazendo o meu devocional em Levíticos, né? E aí tava capítulo por capítulo explicando tipos de expiação de pecados e tipos de sacrifícios para cada tipo de pecado. E é muito engraçado quando a gente realmente não espera que Deus vai nos impactar ou que Deus vai ministrar mesmo no nosso coração algo tão profundo quando a gente não tem entendimento total sobre aquilo que a gente está lendo. E isso acontece muito comigo, e principalmente em Levíticos, assim, porque Levíticos geralmente não costuma ser um livro favorito, né, das pessoas. Mas quando eu me deparei com esse capítulo, eu posso dizer que mudou a minha fé, assim, profundamente, de verdade. No capítulo 4, que se chama A Oferta pelo Pecado, a partir do versículo 16, diz assim: Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e queimará no altar e fará com esse novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Então aqui está num contexto dentro do tabernáculo onde eram oferecidos os sacrifícios, né, em troca do perdão de Deus. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa passagem é sobre a aspersão do sangue do novilho. E em específico me chamou muito essa palavra da aspersão. Como o sangue, ele tinha que ter contato com o véu e depois derramado sobre o altar para que pudesse haver o perdão sobre os pecados. E além disso, sobre como esse lugar onde o véu estava e onde deveria ser feito esse sacrifício era dentro da tenda de encontro. Ou melhor, né, um lugar onde só o sacerdote acessava, um lugar onde separava o homem de Deus, um lugar onde separava nós da presença do Senhor. E eu fiquei pensando muito sobre como o sangue daqueles animais não foi suficiente para rasgar aquele véu, mesmo estando em contato 7 vezes e todos os dias. Porque se parar para pensar que o pecado existe desde que o mundo é mundo, literalmente, que o povo de Israel, infelizmente, não se difere tanto da gente hoje, era uma coisa corriqueira, era uma coisa que acontecia muito num templo. No estudo bíblico que eu estava fazendo também, eu lembro que um pastor, ele usou uma expressão para falar do tabernáculo, que se hoje a gente chegasse num tabernáculo, seria basicamente como um açougue ou um matadouro, porque a quantidade de animais que eram mortas ali era muita. Então eu parei para pensar a quantidade de sangue que tinha naquele véu. A quantidade de sangue que era aspergido naquele véu diariamente, semanalmente, era muito, muito sangue durante muitos anos. E aí quando a gente pensa nisso, não tem como não pensar no sacrifício de Jesus, né? Não tem como não pensar no sangue do cordeiro que foi derramado ali e que como mesmo ele completamente distante da tenda do encontro, completamente distante do Santo dos Santos, ou do lugar que era considerado o lugar da habitação de Deus. Ele mesmo longe dali, ele mesmo sem chegar perto, o sangue dele teve poder suficiente para rasgar o véu do teto ao chão. O sangue dele caído e derramado numa cruz foi suficiente para pagar pelos pecados não só daqueles que já haviam levado muitos novilhos ao templo, mas para pagar pelo meu e pelo seu também. E se assim ele fez, por que às vezes a gente insiste em remendar esse véu? E não só em remendar, às vezes colocar um véu totalmente novo, que nos separa de Deus e que nos exige constante sacrifício. Constantemente voltar a Deus, onde a gente coloca ali a nossa oferta esperando alguma coisa em troca ou esperando um perdão dos nossos pecados. Então, se eu pecar, mas eu jejuar, eu vou ser perdoado. Se eu pecar, mas eu for uma pessoa moralmente honesta, então eu vou ser perdoado. Se eu pecar, mas eu fizer missão, então eu vou ser perdoada. E não é esse o ponto, porque perdoados nós já fomos. O sacrifício ali não era só um ato de pedir perdão a Deus, mas era um ato de reconhecimento.
Eu reconheci o que eu fiz, então eu publicamente vou ter que ir até um sacerdote, levar um sacrifício e para que o sacerdote possa pedir perdão a Deus em meu nome, em meu favor. E o mais louco é pensar que às vezes eles tinham que fazer isso toda semana. Então toda vez que você pecava, você tinha que voltar lá. Só que em Jesus não é mais assim. O sacrifício dele foi unitário por todos nós. E eu sei que às vezes quando a gente já tá um pouco mais de tempo na caminhada, parece tão óbvio falar isso, mas eu acho que nunca é suficiente voltar ao início e à base da nossa fé, porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho, é muito fácil a gente se apegar a algumas moralidades e ao que a gente entende como certo da conduta e não o que verdadeiramente é. Às vezes, por coisas muito pequenas, a gente pode dar legalidade para o inimigo, a gente pode ouvir sussurros no nosso ouvido de coisas que são um pouco estranhas e não são exatamente o que Deus disse. Então eu bato muito nessa tecla de que nunca é suficiente que nós voltemos ao início, como diria Laurinha Sogueres. Então, se Jesus já se ofereceu em nosso lugar como o cordeiro a ser crucificado ou o novilho a ser crucificado, por que às vezes a gente se coloca num lugar de martirização, de autocomiseração, de ficar dando chibatadas em si mesmo, pedindo perdão a Deus pela mesma coisa, todos os dias ou todas as semanas? Porque a vida de um cristão não é a vida de um fariseu, que corriqueiramente precisa oferecer algo a Deus em troca do seu perdão, ou precisa oferecer um sacrifício e aspergir um pouquinho de sangue num véu, porque esse véu já não existe mais. O nosso cordeiro já foi oferecido como pagamento. E bem no início da minha conversão, eu me sentia tão mal pelos meus pecados, porque o arrependimento e o reconhecimento, ele nos leva para esse lugar, né? Da gente sentir nojo da gente mesmo, nojo do pecado, da gente se entender como alguém que erra, como alguém que peca, como alguém que é imperfeito, como alguém que não performa como gostaria diante de Deus. E eu me peguei muito nessa situação, pedindo perdão a Deus corriqueiramente sobre a mesma coisa, ou às vezes não conseguindo me desvencilhar de um pecado. Eu não gosto da expressão pecado de estimação, porque eu acho que a gente não devia estimar um pecado, mas pecados ali que às vezes a gente não consegue abrir mão, não consegue se desvencilhar. E conforme o tempo vai passando, isso vai piorando, né, a sua relação com esse pecado. E eu acho que por muitas vezes, a luz da palavra e do entendimento ainda não havia sido liberada, eu acho, 100% para mim. Eu ainda não tinha total entendimento e a plenitude do conhecimento sobre o sacrifício de Jesus, entender realmente 100% que foi o sacrifício dele. Acho que eu ainda não tinha entendido a minha liberdade em Cristo e quem eu era. Porque conforme a caminhada vai passando, talvez essa falta de entendimento acaba se tornando pesado, acaba se tornando um fardo, acaba ficando difícil, porque realmente não é suficiente. Por milhares e milhares de anos, novilhos precisaram ser mortos para que pudesse ouvir um perdão, pudesse recair o perdão de Deus a nós. E esse preço já foi pago lá na cruz. Recentemente eu estava passando por uma situação assim de muita aflição, e uma amiga minha falou isso pra mim. Ela falou: olha, eu acho que você não entendeu que o jugo não é unilateral, que Deus, ele caminha junto conosco, ele caminha junto com a gente, e que esse fardo, ele é dividido, porque pelo nosso próprio braço realmente não é suficiente. E aqui, quando eu falo de culpa, de pecado, de voltar na mesma coisa, eu não tô falando sobre o arrependimento, porque o arrependimento, ele faz parte do processo do perdão, faz parte da gente entender, olhar para nós e ver que a gente está fazendo alguma coisa de errado, mas a culpa, ela pode fazer parte desse processo, mas ela não é o resultado. O resultado é o perdão. Jesus, a partir do seu sacrifício, também deixou um presente que foi o Espírito de Deus, né? Tem uma música do Alessandro Vilas-Boas que ele fala, né? Deus veio tabernacular entre nós. Deus é um Deus relacional, é um Deus que se importa, é um Deus que ele quer não só perdoar os nossos pecados, mas se relacionar com a gente. E aí eu posso voltar em Gênesis e ficar aqui até ano que vem falando sobre como Deus é um Deus relacional, mas esse não é o ponto do vídeo.
O ponto é a gente realmente entender que nós não vivemos como fariseus, voltando sempre para esse lugar de ter que oferecer algo a Deus para ganhar em troca o nosso perdão. Como Paulo diz, a gente tem que entregar a nossa vida como sacerdócio santo a Deus. Então, entregar as coisas boas a Jesus, as nossas orações, mas também entregando os nossos medos, entregando a nossa culpa, entregando tudo a Ele e caminhando junto com Ele, né? Entender que a dor, a aflição, a mesma que Jesus sentiu ao soar sangue, Ele sabe, Deus sabe o que é sofrer, mas foi pago na cruz. Às vezes a gente fica olhando tanto para nós mesmos, para o nosso pecado, para a nossa performance diante de Deus, que a gente não olha para Cristo. Só olha. Contempla o sacrifício de Jesus, a vida dele, a ressurreição dele, e a partir disso a gente consegue ter plenitude no conhecimento. A verdadeira plenitude, ela vem desse lugar de não remendarmos véus rasgados, porque não há mais véu que nos esconda no Senhor, ou que nos faça sentir vergonha da presença dele, ou que não nos leve diretamente a Deus.